Efésios, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem amado. Pelo seu sangue nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou profundamente sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançarão-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai os clarins e as trombetas ao Senhor nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Disse o Senhor: ai de vós, porque construís o túmulo dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís o túmulo. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal,
e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, devotos de São Geraldo, na véspera do início dos festejos do nosso padroeiro, nós queremos agradecer a Deus, não somente por nos ter dado o nosso padroeiro São Geraldo como exemplo e como modelo, porque em tão pouco tempo de vida, Deus cumulou São Geraldo com tantas graças, que o fez crescer tão alto no caminho da virtude e da santidade. Nós queremos também agradecer a Deus, porque Ele jamais nos deixa faltar toda a graça que nos é necessária no nosso dia a dia, para que também nós sejamos santos, seja a criança, seja o jovem, seja o pai ou a mãe de família, sejam os solteiros ou os celibatários, seja o seminarista ou o padre. Irmãos e irmãs, a princípio, nós queremos lembrar que somente Deus é o santo por excelência, e a nossa santidade depende diretamente e vem da santidade de Deus. A igreja também é santa. Ela é santa na sua doutrina, ela é santa nos seus sacramentos, ela é santa porque nos comunica a graça santificante da parte de Deus. Irmãos e irmãs, a nossa santidade depende diretamente da nossa união com Jesus Cristo, que é realizada pela presença e pela ação do Espírito Santo em nossa vida. A cada Eucaristia que nós celebramos, nós podemos lembrar que depois do prefácio da oração eucarística, o presidente da celebração convida toda a comunidade para cantar o hino, proclamando, reconhecendo a santidade de Deus. E depois de nós proclamarmos a santidade de Deus, todas as orações eucarísticas que nós rezamos, nós afirmamos: Deus é santo e nos comunica a sua santidade. Por exemplo, na oração eucarística segunda, que é a mais conhecida, nós começamos a oração eucarística rezando: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. São Paulo escreve a nossa primeira leitura aos Efésios, e ele se dirige à comunidade de Éfeso, chamando a comunidade de santos, porque para São Paulo, santo era todo aquele que tinha recebido o sacramento do batismo, porque é o sacramento do batismo que nos une de modo tão perfeito a Jesus Cristo. Hoje em dia, nós costumamos chamar de santo aquelas pessoas que foram reconhecidas publicamente pela igreja como sendo pessoas que com grande perfeição
imitaram nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós chamamos de santo a São Geraldo, como nós chamamos de santo a Santa Efigênia, que é outra capela da nossa paróquia, como nós chamamos de santo a Santa Edviges e Santa Maria Alacoque, que nós celebramos também no dia de hoje. Irmãos e irmãs, no entanto, a Igreja nos ensina que está errado se nós pensarmos que somente algumas poucas pessoas são escolhidas e são chamadas para alcançar um alto grau de santidade. São Paulo nos diz, na nossa primeira leitura, em Cristo Deus nos escolheu para nós sermos santos. Em todo ano, no dia 1º de novembro, a Igreja nos convida a celebrar o Dia de Todos os Santos, nos fazendo lembrar que santos não são somente aqueles que chegaram até a honra dos altares, mas que existe uma outra quantidade imensa de pessoas que viveram ou que ainda vivem no meio de nós e que também estão se empenhando, também estão dedicadas, também estão se esforçando para colocar em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, todos nós que estamos nos empenhando para cumprir o Evangelho, somos santos. Se o pai ou a mãe de família está se esforçando para cumprir bem o seu papel de pai e de mãe, ele está caminhando para a santidade. Se o filho está se esforçando para ser um bom filho, ele está caminhando rumo à santidade. Se o seminarista ou o padre está se esforçando para desempenhar bem a sua vocação, está caminhando rumo à santidade. Se o patrão é justo para com os seus empregados, ele está caminhando rumo à santidade. Se o empregado é honesto na sua função, está caminhando para a santidade. Aquele que está se esforçando para ser um bom vizinho, aquele que está se esforçando para ser um colega de trabalho fiel, está caminhando rumo à santidade. Irmãos e irmãs, o santo, disse Jesus no Evangelho de hoje, é aquele que não compactua, é aquele que não é conivente, é aquele que não aprova as obras ou as atitudes daqueles que são maus. Irmãos e irmãs, ao sermos convidados após esta celebração para seguirmos em carreata a imagem de São Geraldo, nós queremos dizer para todos aqueles com os quais cruzarmos o caminho, que nós não estamos apenas seguindo a imagem de São Geraldo, o nosso padroeiro, mas nós estamos também na nossa vida querendo seguir o exemplo, querendo seguir o testemunho de São Geraldo, e assim, a exemplo dele, estarmos cada vez mais parecidos com nosso Senhor Jesus Cristo.